Lissandra é uma mágica excepcional, especialista na arte antiga da aritmancia. Utilizando a matemática e fórmulas complexas, ela desvenda os segredos do universo e manipula a realidade. Cada feitiço é calculado com precisão, desde a criação de barreiras mágicas até a predição de eventos futuros. Com seu grimório cheio de equações encantadas, Lissandra é respeitada tanto por sua inteligência quanto por sua habilidade mágica. Em batalhas, ela conjura números e símbolos que flutuam no ar, convertendo-os em poderosos feitiços. Serenamente e confiante, Lisandra prova que a magia e a ciência podem se fundir, transformando cálculos em encantamentos deslumbrantes. Quer então ver como você pode transformar Bhaskara em algo bem interessante para o seu mundo fantástico? Então sim, bora! Alô, Libes, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre a inteligência múltipla. E hoje iremos falar sobre a inteligência matemática, lógica matemática. Uma coisa que é interessante sobre as inteligências múltiplas que a gente gosta de reforçar em todo episódio que eu apareço falando sobre isso, basicamente é que todos nós temos a nossa inteligência. Alguns consideram 7, outros consideram 10, mas de uma forma geral nós temos diversas inteligências que podem ser aprimoradas dependendo da nossa necessidade. Obviamente, a gente já tem alguma predisposição para alguma delas, e com isso a gente vai desenvolvendo em detrimento a outra, mas não quer dizer que ninguém seja inteligente o suficiente. Aqui para mostrar que não importa quais são as suas aptidões, quais são o seu formato cerebral de conhecimento, mas o importante é que você pode converter qualquer coisa em um word building, qualquer coisa em algo bem legal. Beleza? Então, bora lá com algumas dicas de como você pode transformar o seu conhecimento matemático, a sua inteligência lógica em word building, em história, em cativos. Um primeiro ponto que eu gosto de trabalhar é a questão da construção de personagem. A construção de personagem normalmente a gente coloca como primariamente algo que a gente é bom em alguma coisa. No caso, as pessoas constroem personagens que se assemelham a elas mesmas de alguma forma. Claro que existem diversas outras formas, não quer dizer que todo personagem tem que ser igual a você ou totalmente oposto para você ter um parâmetro. Obviamente, personagens têm diversos níveis, camadas, propriedades, vontades, desejos, anseios, motivações e assim por diante. Mas, como nós estamos utilizando das nossas inteligências para a construção de personagem, vamos aqui falar sobre a construção de um personagem mais analítico, mais lógico, como as suas propriedades intelectuais. Se você gosta e você tem essas aptidões para ter um pensamento mais rápido, para ter conexões lógicas mais interessantes, construa personagens que são cientistas, que são, no caso, engenheiros ou detetives, ou qualquer outro personagem que tenha alguma certa aptidão. Não estou falando para você estereotipar, falando que você realmente precisa construir um cientista, não sei o que, ou um engenheiro, não sei o que, ou não sei o que lá. Mas construir personagens que possuem capacidades intelectuais lógicas dedutíveis. Se a gente for pegar, por exemplo, o L de Death Note, ou nós pegamos o próprio Sherlock Holmes, ou o Batman como os principais detetives, e diversas outras histórias que falam sobre esse ponto, mas você construir personagens que consigam talvez até superar humanicamente, não no quesito inteligência, mas nas conexões lógicas matemáticas, é interessante. Não necessariamente você precisa pensar em algo lógico no nível matemático. Obviamente, se você está utilizando da lógica matemática, isso ajuda bastante, mas você pode construir personagens que possuem capacidade analítica, não necessariamente lógica ou matemática. Se você tem, por exemplo, um personagem que você seja um médico ou um veterinário de criaturas fantásticas, ele consegue deduzir por A mais B alguma doença ou alguma outra coisa, isso pode ser considerado uma capacidade analítica. Se por acaso você tem algum personagem que tem uma capacidade analítica musical, ou no caso corporal, ou no caso religioso, ou no caso místico, não importa. O interessante aqui é quando você for construir um personagem com um grande preceito, você fazer essas conexões lógicas e criar um personagem não frio, mas lógico. E o legal é que, umas vezes, quando você constrói algo lógico, porém algo emotivo, você cria dois pontos de alicerce.
Normalmente a galera constrói algo muito mais lógico, fugindo do estado analítico mais emocional, porque a pessoa que pensa muito sente pouco, a pessoa que sente pouco. Não. O objetivo da construção de personagem utilizando a sua capacidade analítica é a construção da análise. É você pegar a capacidade analítica dentro da expertise que aquele personagem tem e trazer. Outra forma interessante é que você pode trabalhar a sua inteligência lógica, mas agora é na construção da história. Às vezes a gente fala que a construção de história é uma trama, ela precisa estar interligada, obviamente. Ela precisa estar bem construída, obviamente. Ela precisa estar dentro das suas conexões entre o passado, o presente e o futuro do personagem, ou os diferentes estados que tem a trama, sim. Mas existem mil formas de se fazer, infinitas formas de se construir. Claro que existem ferramentas, metodologias que você pode utilizando para criar os seus plots, os plot twists, ou um outro ponto. Mas no caso aqui da sua lógica matemática, é interessante quando você for construir a sua história, ou pelo menos arquitetar a sua história, é você imaginar de uma forma lógica. Nós temos o ponto A, o ponto B, e eu vou fazer a conexão de uma linha. Claro que essa linha ela pode ter curvas, essa linha ela pode ter ondulações, pode ter ângulo. Só que o que é legal quando você tem uma capacidade mais lógica, mais meio que interligada racionalmente entre esses pontos, é porque você na hora de construir você pode utilizar esses seus princípios. Construir diagramas, mapas mentais, no caso quadriculados, no caso storyboards. Então, você transformar a sua trama em uma equação A mais B igual a C faz com que você crie diversas possibilidades a partir das coisas que você quer fazer. Ah, mas Rafa, A mais B igual a C não é algo simples? Sim, é algo simples, é 3 fatores, A, B e C. Mas o que é legal é que, se você imaginar um pouco matematicamente, por exemplo, inequações, x mais y é diferente de z, com isso você já cria coisas correlacionadas. Por quê? Lembra que eu já falei um vídeo que tinha falando sobre o Red Herring? Então, o Red Herring é uma forma de você trabalhar com, por exemplo, inequações. A mais B igual a C é uma verdade que leva a outra verdade. A mais B diferente de C já é um red herring, onde você está trazendo uma mentira para aquilo que você está propondo. Ou no caso, A mais B maior que C, A mais B menor que C. Isso também corresponde a curvas perfeitas dentro da sua narrativa. Se A mais B menor que C, significa que C é maior, o ponto onde você quer é uma ascensão, criando uma ascensão. Se A mais B menor que C, significa que A mais B era maior, C é menor, então nós temos uma queda. Então, se você imaginar a história que você está construindo como uma linha gráfica, como uma equação, como uma soma de equações e todas essas construções, você pode criar, você, eu não sei como eu começo. Beleza, pense numa gradativa, num gráfico que você acha interessante. Você quer que seja a sua história, por exemplo, seja uma constância? Você quer que a sua história seja uma constância subida no quesito angular direto? Quer que seja uma construção exponencial? Quer que tenha um logaritmo? Quer que tenha algum teto e do teto cria isso? Você quer que construa mais uma parábola? Você quer que seja uma senoide? Rafa, o que são isso? São comparações que você pode fazer para a sua história. Eu já falei de curvas perfeitas, onde tem as subidas, descidas, mas você pode fazer uma história exclusivamente de ascensão, onde o personagem vai subindo e chega no final promissor. Ou ele começa mais lento e vai escalonando. Você pode construir uma história de descendência ou de queda, ou pode fazer algo que é caindo muito rápido, ou um logaritmo que vai esbarrando lá próximo, mas nunca chega. Então é bem interessante porque, dependendo da forma como você visualiza gráficos matemáticos, você pode converter isso em momentos de plot.
Você pode pensar que esse momento da sua história é o quê? É um logaritmo, é uma queda, mas é uma queda que quase toca. Ou seja, o personagem quase quebra, onde você vai construindo aquela tensão e fica aquela tensão limiar que nunca toca, mas vai chegando e concentrando. Ou uma ascensão, no caso, a gente vê diversas vezes isso em animes, onde o personagem tem um crescimento exponencial e cresce muito rápido. Imagine a sua trama como formas matemáticas e veja como ficou o seu gráfico final. Constância, queda, subida, constância, exponencial, logaritmo, e assim vai construindo as suas projeções. Entende essa proposta? Essa próxima ideia vai tanto para mestre quanto para escritores. Puzzles e enigmas. Eu particularmente adoro puzzles e enigmas, para mim são elementos que meio que quebram a quarta parede de uma forma direta, porque não é necessariamente o personagem falando com você, mas a história falando com você. No caso, eu tenho aqui um enigma, onde ele possui uma resposta e você, leitor, você, jogador, pode conseguir essa resposta, eu vou deixar para você. Talvez você esteja vendo um filme e a coisa está acontecendo e você queira descobrir antes do detetive o que está acontecendo, criando seu próprio enigma, criando seu próprio puzzle. Então é legal porque, se você, mestre, criar puzzles onde os seus personagens possam jogar como personagens e como seus jogadores possam jogar como jogadores, é bem legal. Ter um puzzle físico, um quebra-cabeça físico, ou algum negocinho que gera essa quebra de quarta parede ou essa ambientação, caso você esteja jogando no presencial, é algo muito legal. Porque os puzzles e os enigmas, eles também mostram um quesito wordbístico muito interessante. Se você foca puzzles e enigmas no formato mais wordbístico, propriamente dito mesmo, o que nós temos? Uma cultura que tem um pensamento X e esse pensamento gera uma problemática, um desafio, um enigma, um quebra-cabeça, baseado nas experiências e propostas daquela cultura. Ou, no caso, uma seita religiosa que tem um pensamento X, então tem talvez um enigma a ser descoberto, porém você precisa pensar como aqueles religiosos pensam. Ou no caso da construção de personagem, talvez um charada da vida, onde você precisa ter um pensamento mais específico para a construção daquilo. Ou no caso, a gente tem o Sherlock Holmes e o seu grande antagonista, onde ele traz cada vez enigmas diferentes para o Sherlock quebrar o grande Moriarty com os seus enigmas temáticos, dependendo da situação e do crime que ele está cometendo. Então é interessante que os puzzles não são apenas uns deleites para os leitores e para os jogadores, caso você queira que essas pessoas também usufruam da história, não apenas os personagens. Mas também você pode utilizar disso como cultura, sociedade, pensamento, logística, sistema mágico, tecnologia. Tudo isso pode ser embordado dentro de puzzles, dentro de enigmas. Aquele enigma clássico, um fala a verdade, o outro fala a mentira. Ele é clássico, porém você pode brincar com isso aí. Você tem, por exemplo, 3 vasos, onde um vaso é letal, tem uma cobra e os outros 2 não tem cobra nenhuma e a pessoa tem, sei lá, X perguntas ou pode fazer alguma coisa para tentar descobrir. Então é legal porque você pode criar puzzles que sejam algo simplesmente divertidos para que a pessoa consiga pensar, o jogador, o leitor, mas você pode utilizar essa oportunidade para desenvolver um personagem, talvez um puzzle, um enigma tão cabuloso, ou no caso tão sanguinolento, intensificado nos jogos mortais da vida, mostrando o quão doente mental aquela pessoa é. Ou você pode fazer algo extremamente religioso para mostrar como aquela seita é. Ou até mesmo questões místicas, filosóficas, para mostrar o quanto religioso, o sistema mágico, ou qualquer outra coisa relacionada àquilo. Pense na proposta. É interessante, mas se você gosta disso, indiferentemente de qual é a sua inteligência, se você gosta disso porque você acha interessante, já aproveita e a proposta. Obviamente, vou fazer um vídeo futuro desenvolvendo um pouco mais esses fatores de puzzles e enigmas, porém, traz aí uma proposta bem interessante de como colocar e abordar isso dentro do seu mundo fantástico. Um próximo agora eu vou trabalhar um pouco mais relacionado a temas. O tema para aqueles que têm uma inteligência lógica, matemática, que ajuda bastante porque já está muito intrínseco nisso, é o quesito de mistérios e investigações.
E o legal é que normalmente isso são subgêneros ou subtemas abordados. Você pode fazer uma fantasia com investigação, você pode fazer uma ficção científica com investigação, você pode fazer um mistério de terror. Esse aí normalmente são ou temas abordados ou subgêneros, no caso. Ah, existe um gênero que é o de policial, então você pode trabalhar isso. Mas onde eu quero chegar nesse trabalho de temas? Muitas vezes, a parte de construção de um enigma, ele simplesmente é uma problemática que você resolve para trazer algum outro elemento. Porém, dentro do MICE existe a proposta de investigação. A proposta de investigação é a ideia de que você tem o grande problema é a investigação, no caso aconteceu um grandíssimo evento, e esse evento vai ser respondido, vai ser construído, vai ser elaborado para chegar àquele tipo de construção. E nisso você tem diversos elementos. Você tem, no caso, as verdades, as mentiras, os suspeitos, a trama, o tempo, elementos mais diretos. Então, uma coisa que é muito legal quando a gente fala sobre a investigação como tema de uma história, como um subgênero de uma história, é você trazer uma problemática e ir andando junto com os personagens que vão investigando. Se por acaso uma história em primeira pessoa é algo bem interessante abordar aqui, como as interpretações e as interpretações que os personagens vão fazendo no decorrer da história. Se for algo em terceira pessoa, você pode jogar algumas informações a mais que o personagem não tem, dando mais opções para o leitor conseguir descobrir antes do personagem. Então existem diversas formas de você criar mistérios, investigações, e como você tem uma habilidade lógica matemática um pouco mais desenvolvida do que a média, você pode construir isso a partir desses princípios de conexões. Sabe aquele memezinho do cara batendo lá dizendo, aqui eu tenho um plano e tem todo aqueles fios e tudo mais? Então, quando você visualiza aquela coisa, pode ser um pouco confuso. Porém, se você é uma pessoa que tem uma inteligência matemática, lógica matemática um pouco mais desenvolvida, você percebe aquelas conexões que fazem muito mais sentido e você pode criar alguns padrões dentro desse mapa mental a partir de cores, relações, intensidades. No caso, eu vou colocar uma linha vermelha juntando tudo como se fosse algo interligado. Porém, eu vou colocar umas linhas amarelas para mostrar uma conexão um pouco mais, talvez, de amizade. Colocar uma linha rosa para mostrar que é um casal, trazendo alguma informação a mais. Vou colocar uma linha preta onde mostra algum tipo de raiva ou ressentimento. Eu vou colocar uma linha azul trazendo talvez a amizade. Vou colocar uma linha verde que talvez seja uma questão de antipatia. Eu vou colocar duas linhas mostrando que essa relação é muito mais intensa que as outras. Então você pode criar esse mapa mental e quando você for construir a sua trama, você já sabe qual que é a resposta do mistério, porque você já construiu o mistério. Então você pode colocar verdades, mentiras, mentiras de diversos níveis, verdades em diversos níveis. Você pode colocar meias verdades, meias mentiras. Então você tem lá, A é verdade, B é mentira, C é meia verdade, aconteceu, mas não desse jeito. D, não aconteceu desse jeito, mas a arma foi essa. É como se você estivesse brincando do jogo Scotland Yard, ou no caso, o detetive, que você vai pegando poucas informações, entregando para a pessoa de acordo com aquilo que ela vai pedindo, a coisa que vai acontecendo. Você criar uma trama de mistério, onde você cria conexões e trata desse conhecimento intelectual, é bem legal. Obviamente, você tem que tomar cuidado com alguns níveis de especificidade. Eu já tentei fazer um mistério onde o vilão da história, daquele conto específico, era uma criatura da cultura da Indonésia. Então, ficou um pouco difícil, porque eu fui deixando as migalhas e no final a pessoa, chegou, mostrou a criatura, pô, legal, uma criatura. Mas ninguém pegou e ninguém foi pegando e criando uma conexão emocional pelo fato de ser tão ultra específica naquele ponto. Eu precisei colocar um pouco mais de elementos
para que a pessoa conseguisse ter algum certo tipo de conhecimento mais específico daquilo. Mas é legal porque você pode ir criando Jacob, você pode ir criando Red Herring, você pode ir criando, no caso, foreshadowings, você pode ir criando diversos elementos de mistérios específicos para gerando atribuições. E como você tem esse conhecimento mais lógico matemático, você tem essas aptidões, criar essas conexões vai ser muito mais fácil. E um último elemento que eu acho interessante para você abordar também são as metáforas e analogias matemáticas. Lembra num pedaço do vídeo que eu trouxe para vocês que a trama você pode imaginar como se fosse gráficos? Uma linha constante, uma linha de crescimento, uma senoide, um gráfico de parábola, uma parábola invertida, um logaritmo. Então você pode criar diversas analogias para o seu personagem, para a sua trama, para a sua criatura, para o sistema mágico. No começo desse vídeo, o textinho de introdução é a aritmancia, onde eu transformei matemática em mágica. Mas você pode transformar a matemática também em padrões que podem ser interessantes para a sua história. No caso, se você for pegar a alquimia antiga, onde tinha bola, triângulo, quadrado e alguns outros símbolos, você pode criar uma fórmula matemática geométrica que identifica, no caso, uma magia ou uma runa. Se a gente for imaginar, por exemplo, alguns vídeos atrás que eu falei sobre a Conlang de Shira, onde cada letra é um formato, no caso, um risco, um quadrado, um triângulo, uma bola, meia bola, uma bola rasgada, um triângulo equilátero, outro é um triângulo quadrado. Então a pessoa utilizou das fórmulas geométricas para construir uma Conlang. Então é interessante que você pode gerar diversos elementos que podem transformar em elementos de world building. Se for pegar, por exemplo, alguma língua, uma língua antiga que tem lá na questão da Irlanda e nas países mais nórdicos, onde cada letra é um risco, no caso, né, um risco, ou dois riscos juntos, ou dois riscos cortados, ou três riscos. Vou deixar uma imagem aqui no canto do vídeo para vocês verem qual que é o que eu estou falando. Então você vê que você pode criar diversos elementos de Conlang, criação, matemática, até mesmo estruturas de uma forma geral. Eu já fiz um vídeo falando sobre as fórmulas geométricas para trazer um pouco de elementos mais utilizando as fórmulas, como usar círculos, quadrados, triângulos, espirais, elipses. Futuramente vou trazer uma parte 2 com algumas fórmulas um pouco mais, vamos dizer assim, diferentes, né, para não ficar apenas no círculo, quadrado, ovo, oval e zigue-zague, etc e tal. Então é interessante que você pode utilizar das analogias, você pode criar, no caso, uma parte de música. Se for pegar aqui a música, é uma corda que faz tom, e cada parte dela gera alguns tons, subtons diferentes. Então é interessante que utilizar das metodologias, das fórmulas, das conexões, das analogias com a matemática, com a lógica, de uma forma geral, é interessante porque muitas vezes a gente pode pensar, nossa, como o negócio é criativo. Na verdade, não é que o negócio é criativo. Sim, não estou tirando o mérito, obviamente, mas a parte de criação da pessoa foi muito mais sagaz do que criativa. Porque ela pegou algo que, e se tal coisa? E cria. É um what if. Ou uma boa pergunta gera uma boa resposta. E se eu juntasse A com B? Então, no caso, se eu juntasse, por exemplo, matemática com magia, aritmancia. E se eu pegasse, por exemplo, cálculos matemáticos para predição de futuro? Pode ser também. E se eu pegasse matemática para estipular, por exemplo, uma cultura? Não é que eles são adeptos à matemática, mas eles possuem alguma relação com números. No caso, cada número representa algum fator, talvez profético, preconceituoso, ou mandinga, ou qualquer coisa. No caso, porque eles sempre vivem, no caso, em trisal. 2 homens, uma mulher, 2 mulheres, um homem. Porque para eles, a união do 3 representa muito mais estabilidade emocional do que 2. Então eles são totalmente contra casais, porque o objetivo deles dentro da cultura é que o 3 é muito mais emocionalmente estável que 2. E no caso, eles sempre possuem, quando for ter filhos, 4 filhos, sendo 2 de um e 2 da outra pessoa, caso sejam 2 mulheres,
E se no caso seja uma mulher só, ela precisa ter 4 filhos. Porque dentro da religião, da cultura deles, o 4 mostra prosperidade. Então ter 4 filhos, então você criar uma conexão matemática ou numérica com a sua história faz com que você gere elementos que, nossa, que diferente, pô, que legal. Aí a pessoa vai ser lembrada, a cultura vai ser lembrada, a história vai ser lembrada. Onde não precisa construir, obviamente, um universo inteiro baseado na matemática, mas você pode construir uma criatura, uma pessoa, uma cidade, uma cultura, utilizando os números como forma de interpretação, criação, conexão e, obviamente, funcionalidade. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo falando sobre a inteligência lógica matemática. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos quase batendo 3.000 inscritos, 3.000 World Builders. Nós já passamos dos 500 vídeos do canal, trazendo diversos elementos de análise, ideias e construções. Futuramente entraremos também com e-books e outras coisas que eu estou construindo nesse mês de julho, aproveitando essa minha parada aí com lives para transformar algumas coisas interessantes. Então, fiquem atentos porque logo vamos ter diversas novidades. Realmente estou passando e, obviamente, vocês podem ter sentido que o áudio está um pouco diferente, porque agora eu saí do quartinho que eu alugava, agora eu estou morando num apartamento próprio, estou aí ainda no meio de reformas, no meio de mobiliar, então vocês perceberam que o áudio está um pouco diferente por causa dessas limitações, mas logo volta ao normal e obviamente vou trazer para vocês vídeos diferentes mostrando algumas coisas bem legais com essa construção e essa mudança dessa casa nova, beleza? Use e abuse das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!